sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Conversando sobre Saúde Mental. Hoje nós vamos ter a participação da aluna Vitória Letícia, do curso de Tecnologia de Alimentos do Campus Codó. Também vamos ter a participação da psicóloga Alessandra Macedo, que vai conversar conosco sobre as emoções. Olá, eu sou Vitória Letícia, sou aluna do IFMA Campus Codó. Eu faço o curso de Tecnologia de Alimentos e estou aqui representando os alunos, né? E gostaria de fazer algumas perguntinhas para a nossa psicóloga do campus, né, Alessandra Macedo. Oi, Alessandra, tudo bem? Então, eu gostaria que você me tirasse algumas dúvidas em relação às nossas emoções, né? E eu quero saber o que realmente são as emoções, né? Quais são as emoções que o ser humano possui e como podemos lidar com elas, principalmente aquelas que não gostamos de sentir. É possível evitá-las? É possível a gente tentar não sentir para o nosso bem-estar? Olá, tudo bem? Eu sou Alessandra Macedo, sou psicóloga do Campus Codó e estou aqui para responder alguns questionamentos feitos por nossa aluna também do campus, Letícia Vitória, do curso de Tecnologia de Alimentos. Questionamentos sobre as nossas emoções. Então, é sobre isso que vamos conversar um pouquinho agora, tá? Então, assim, a definição de emoção parece ser bem simples, né? Parece ser óbvia, porque é um termo que utilizamos no nosso dia a dia. Quem nunca falou, isso foi emocionante, fiquei emocionada, meu amigo é emotivo, né? Então, assim, porém, para a psicologia, para a ciência, não é tão simples definir emoção. Primeiro porque não há um consenso de uma única definição, tá? Para quem trabalha nessa área, ou então quem quer entender um pouquinho mais sobre as emoções, vai encontrar uma gama de conceitos, tá? Então, assim, só que uma coisa é certa, há um entendimento de que as emoções, elas não são uma única reação, mas é um processo, tá? Um processo que envolve múltiplas variáveis. A emoção, ela é uma condição complexa e momentânea, que surge a partir de uma experiência, de uma situação, né? Provocando alterações em várias áreas da mente e do corpo, tá? A emoção, ela nos prepara para uma ação, tá? Então, assim, as emoções, elas podem causar importantes impactos no bem-estar das pessoas, tanto na saúde física quanto na saúde mental. E também, por exemplo, vai causar impactos nas interações sociais, né? Além de influenciar a capacidade de resolver problemas, né? Então, olha só um tanto de coisas que as nossas emoções provocam, tá? Então, eu posso definir emoção da seguinte forma: acontece algo ao meu redor e esse evento eu faço as minhas interpretações, conscientes ou não, tá? E essa interpretação que eu faço dessa situação que ocorreu é um reflexo do meu histórico de vida, das minhas experiências individuais, sociais, ou seja, eu faço interpretações da situação conforme a minha percepção de mundo, tá? Se esse evento me afetar, eu posso ter as seguintes reações: alterações de sentimentos, alterações fisiológicas e reações comportamentais, sentimentais, fisiológicas e comportamentais, tá? Então, vamos a um exemplo concreto. Ao escutar comentários desagradáveis de uma pessoa, eu vou me sentir incomodada. Minha respiração, por exemplo, pode alterar e eu posso xingar essa pessoa. Então, olha só, é importante observar que eu posso ter 3 alterações ao mesmo tempo, ou só 2 alterações, ou uma só, ou nenhuma. Nesse exemplo que eu dei dessa situação, né,
eu ter escutado comentários desagradáveis, né? Eu citei 3 alterações. Eu me incomodei, que é o meu sentimento, como eu me senti. A minha respiração alterou, olha a alteração fisiológica, e eu xinguei essa pessoa, né? Porque eu escutei o que ela falou de forma desagradável. E aí esse meu xingamento é o meu comportamento. Olha só essas 3 alterações, né? Poderia ter sido só 2 alterações. Eu ouvi um comentário desagradável, eu me senti incomodada, minha respiração alterou, mas eu não fiz nada, né? Eu não xinguei, eu não fuzilei com os olhos, né? Então, olha só 2 alterações, porque a alteração comportamental eu não fiz nenhuma, tá? Então, vai depender muito, né, das nossas percepções, dos nossos históricos, enfim. Deixa eu ver aqui se eu coloquei outro exemplo que eu escrevi para não me perder, né? Então, assim, outro exemplo. Se eu estou cheia de tarefas do meu curso, né, do curso que eu faço ou da escola que eu estudo, de repente eu tenho muitas demandas, principalmente nesse período agora, antes das férias, a gente recebe, né, muitas tarefas, os alunos eles recebem muitas tarefas de todas as disciplinas, né? E de repente eu percebo que eu não vou dar conta, tá? As minhas reações podem ser, lembre-se que pode ser 3, no nível de sentimento, no nível fisiológico e no nível comportamental, tá? Então, em nível de sentimento, eu posso ficar preocupada, ansiosa, desesperada. A nível fisiológico, eu posso começar a chorar, suar frio, coração palpitar, diante das minhas percepções de que eu não vou conseguir fazer a tempo todas as demandas das disciplinas do meu curso, né? A nível de comportamento, eu posso, por exemplo, trancar o curso porque eu percebi que eu não vou dar conta, ou eu posso ir empurrando com a barriga, procrastinar, né? Ou ainda eu posso conversar com os professores para de repente estender o prazo das tarefas, ou então eu posso, por exemplo, chamar os amigos para tentar estudar em grupo e resolver, né? Então percebe a quantidade de comportamentos que eu posso ter diante de uma situação? Percebem também a gama de alterações fisiológicas que o nosso organismo pode ter diante da interpretação que eu faço da situação que está acontecendo ao meu redor, né? Vocês estão percebendo que o processo emocional faz puxar alterações a níveis de sentimento, a níveis fisiológicos e a níveis comportamentais de ações, né? Cada pessoa ela vai ter um processo emocional diferente, porque somos únicos e temos percepções de mundo também de forma única, tá? A minha forma de reagir emocionalmente a determinada situação vai depender, né? Vai ser diferente ou no mínimo parecido, semelhante com a de outra pessoa, mas nunca de forma igual. Então, nossos processos emocionais, frente às situações que nos ocorrem, frente às experiências de vida, vão ser diferentes, tá bom? A outra pergunta que a Vitória fez foi sobre quais são as nossas emoções, né? Bom, na literatura é comum encontrarmos as chamadas emoções básicas, tá? Mas não existe uma definição em relação a quantas e quais são essas emoções básicas. A maioria dos autores costuma citar a alegria, o medo, a surpresa, a tristeza, o nojo e a raiva como as nossas emoções básicas, tá? Há também o conjunto e o subconjunto de cada uma delas. Por exemplo, a emoção básica medo, aí eu tenho vários subgrupos do medo, né? Quais seriam eles?
o pânico, a apreensão, o pavor, a ansiedade, a fobia, a preocupação, são sub-emoções desenvolvidas a partir do medo, que é a nossa emoção básica, tá? Outro exemplo é a questão dos estados emocionais. Os estados emocionais é uma mistura de várias emoções, tá? Por exemplo, a decepção. A decepção é uma mistura da emoção tristeza com surpresa, que é uma outra emoção, tá? A saudade. A saudade é uma mistura da emoção alegria e tristeza ao mesmo tempo, tá bom? E aí a gente desenvolve várias emoções e também tem múltiplos fatores, né, que fazem com que essas emoções apareçam, tá? Então, assim, as experiências, a cultura, a sociedade em que a gente vive influencia muito nessas questões das emoções, tá? A outra pergunta da Letícia é sobre o gerenciamento das emoções, né? Essa pergunta é muito legal, porque é o que faz a gente se sentir bem ou não, né? A gente não quer sentir emoções desagradáveis, a gente só quer ter emoções agradáveis. Acontece que as emoções é inerente, né, a qualquer ser humano. Então a gente vai ter sim as emoções agradáveis e desagradáveis, né? Eu costumo falar que a gente não pode nem falar de emoções boas ou ruins, porque não tem nenhuma emoção ruim. Todas as emoções a gente precisa sentir para a nossa construção mesmo de ser humano, né? Então, assim, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho do gerenciamento emocional e da inteligência emocional, que é um termo que ultimamente as pessoas vêm estudando, vêm falando bastante, né, sobre a inteligência emocional. Daniel Goleman, ele não só ele, né, mas ele que deu boom nesse termo de inteligência emocional, né, ele definiu assim de forma bem ampla, tá? Ele cita 5 habilidades básicas que faz com que a gente tenha uma inteligência emocional apurada, aguçada. Todos nós temos, né? Mas é preciso desenvolver 5 habilidades aí que não são tão fáceis, mas é um processo, tá? Então, quais seriam essas habilidades básicas para a inteligência emocional desenvolvida? A autoconsciência, a automotivação, o autocontrole, a empatia e a sociabilidade. Vou falar aqui rapidamente sobre cada uma delas, tá? Então, assim, a autoconsciência é ter uma constante atenção aos nossos estados sentimentais e emocionais. É você se conhecer, é o autoconhecimento, né? A autoconsciência. A principal função dessa autoconsciência seria capacitar, né, o ser humano a perceber, observar, distinguir e nomear as suas próprias emoções e sentimentos, de forma a reconhecer-se em seus diferentes estados emocionais. Então, assim, é importantíssimo a gente conhecer o que se passa, né, dentro da gente, digamos assim. É importante ter essa autoconsciência, é importante a gente se observar, é importante a gente reconhecer quais são as emoções que a gente vem sentindo no dia a dia, o que ela provoca, né? Quais as alterações que ela provocam na gente a nível fisiológico, a nível sentimental, né? E principalmente que ações que elas provocam, né? Então, assim, a raiva, quando eu tô com raiva, o que a raiva me induz a fazer? Que tipos de comportamento eu tenho diante da minha raiva? Eu xingo, eu brigo, eu mato, né?
eu choro, eu respiro fundo e não faço nada, né? Eu me tranco no quarto. Olha então a quantidade de comportamentos que eu tenho diante da raiva. Quando eu estou triste, o que eu costumo fazer? Quando eu estou alegre, né? Quando eu estou desesperada, quando eu estou em pânico, né? Que alterações eu tenho? Que tipo de comportamentos eu tenho, tá? Então isso é imprescindível. A automotivação, que é uma outra habilidade que esse teórico mencionou, diz respeito a tentar desenvolver sentimentos de entusiasmo, de zelo, de confiança, de otimismo, tá? É a automotivação, se automotivar, tanto diante das emoções desagradáveis quanto das emoções agradáveis. O autocontrole, né? Que seria essa habilidade que é difícil, mas é um processo, como eu tenho mencionado aqui desde o princípio, tá? Então, assim, o autocontrole reflete a capacidade de administrar os sentimentos e gerar estratégias para alcançar determinada meta, tá bom? Então, o autocontrole é refletir sobre a capacidade de administrar e gerar estratégias, tá? Principalmente aí no campo do comportamento, que é o campo ali mais fácil para você gerenciar e transformar, tá bom? A sociabilidade. Sociabilidade é a capacidade de gerar, aprofundar e manter relacionamentos sociais. Já que a gente vive em sociedade, em meio às pessoas, muitas das experiências que nós temos são por conta das pessoas que estão ao nosso redor. Então também é importante gerar essa habilidade da sociabilidade. Então assim, essas 5 habilidades que eu citei, Daniel Goleman e outros pesquisadores acham essenciais para a nossa inteligência emocional, né? A partir daí a gente vai conseguir sim gerenciar as nossas emoções. Lembrando que não dá para arrancar do peito determinadas emoções, aquelas desagradáveis, fazer de tudo para tirar e jogar fora, né? Como a gente costuma falar. Isso é impossível, não dá para fazer. Então, quando a emoção chega, é importante que a gente tenha esse autoconhecimento, essa autoconsciência de que todas as emoções a gente vai sentir sim, tá? Mas o X da questão, a chave é o que fazer, que comportamentos, como eu posso agir diante dessas emoções, principalmente das emoções que eu não quero sentir, que eu acho desagradável, porque as boas emoções a gente quer que elas fiquem, né, sempre, né? O problema é quando vem as emoções desagradáveis, tá? E aí o ser humano se desespera diante de uma emoção desagradável e termina fazendo coisas não saudáveis, né? Então é importante a gente ter essa consciência das 3 alterações que as emoções nos provocam, tá? E agir no último elemento, na alteração comportamental. Que ação que eu devo ter diante dessa emoção que eu não quero sentir, mas está aqui e não tem jeito, né? Tá aqui, acabou. Então, que ação é que eu tenho? Que ação é que eu posso? Quais são as possibilidades? E aí a gente tem várias possibilidades de ações, né? Então, é importante perceber e gerenciar essas ações, esses comportamentos diante dessas emoções. A chave tá aí. É fácil? Não é fácil, porque nós somos seres humanos feitos assim de costumes e de hábitos, né? Então, diante de uma emoção, geralmente eu sempre tenho as mesmas ações, né? Então, se são ações, se são comportamentos que me faz mal e faz mal às pessoas ao meu redor, é importante eu começar a pensar, é importante eu começar a criar estratégias para modificar essas ações, tá? E aí sim, você vai estar desenvolvendo sua inteligência emocional e caminhando para o seu bem-estar, tá bom?
Eu espero ter ajudado. Muito obrigada e qualquer coisa estamos à disposição. Então, muito obrigada, Alessandra Macedo, pela sua participação. Obrigada também à aluna Vitória. E obrigada a você que esteve conosco até o momento. Por hoje nós ficamos por aqui e até a próxima.